Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra podcast. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Todos os dias, né, com exceção de domingo, você tem aqui um programa novo, um tema diferente, né, uma grade de informação que tem ajudado a você a, pelo menos, se entreter com muitos temas legais que a gente traz aqui, né, Rolandinho? Bastante convidados bacanas, né? Tivemos aqui, por exemplo, o bicampeão de Surf Dog, né? Nosso querido Maia e Gilson. Gilson. Então, olha quantas curiosidades a gente tem trago aqui para vocês, né? Na área do esporte, na área do agronegócio, na área do uso da pedra natural, da arquitetura, né? Da música, grandes talentos aqui, né? Nós temos trago aqui, né? Na área da cultura, né? Na área da política, grandes personagens da política têm vindo aqui conversar conosco. Isso é motivo de prestígio para nós e de congraçamento. Nós estamos aqui criando uma matéria tranquila, um bate-papo legal, que você pode assistir na sua casa, com a sua família, no escritório. Você pode ir no seu translado aí, pessoal que mora no interior, vai muito para a capital e volta, né? Faz muito bate e volta. Às vezes você bota no carro lá e vai ouvindo quando a internet permite, né? E hoje nós estamos em mais um Pó de Pedra Jurídico. Esse programa me surpreendeu, Orlandinho, porque a gente sabia que o assunto jurídico ele é muito relevante, ele é muito importante, né? Quem vive sem justiça, quem vive sem o amparo da lei, né? De quem cuida das leis, mas eu não tinha noção de o quanto a gente seria feliz com esse programa aqui, a começar porque não existia no Estado um programa específico para dar voz ao advogado, ao procurador, ao juiz, né? Ainda não trouxemos juízes aqui, mas trouxemos promotores de justiça, procuradores, advogados, pessoas que são da área acadêmica, que desenvolvem o conhecimento das nossas leis. Um momento tão conturbado do país, né, que muita coisa tem acontecido. E hoje nós trouxemos aqui um personagem extremamente relevante da nossa justiça capixaba e brasileira, né? Nós estamos aqui com ele, o doutor Stanilau Talombosi, ele que é procurador-chefe do trabalho do Ministério Público do Trabalho, representa o órgão federal aqui no nosso estado, e a gente está trazendo ele aqui hoje para a gente conversar, entre outros temas, sobre a iminência e a discussão que se faz no parlamento hoje da escala 6x1, né? Isso é um tema que tem abalado muita gente, tem convulsionado aí as bases, os pilares do trabalho, né, no nosso país, né? Nós temos uma lei trabalhista que às vezes é mal compreendida, ou mal explicada, ou mal entendida, mal percebida, né? Que precisa também de avanços na visão de alguns, para outros são direitos consolidados. E ninguém mais justo, mais preparado para lidar com esse tema do que o nosso querido procurador do trabalho aqui, né? Procurador-chefe do Estado do Espírito Santo, o doutor Stanilau. Doutor Stanilau, obrigado por ter aceitado o nosso convite, estar aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. Muito bom estar aqui nesse podcast. Eu ia explicando em off, né, que o nosso pano de fundo aqui, a nossa estrutura é para falar com o mercado da pedra, né? Que é o nosso mercado oriundo aqui, onde a gente move a economia. Eu sou da pedra, meu sócio Serginho é da pedra. E nós estamos aqui mais do que nunca produzindo conteúdo, um conteúdozinho de qualidade, um conteúdo para informar e com bastante leveza. Ninguém está aqui divagando, discursando sobre temas tecnocratas aqui e nem querendo confundir a cabeça das pessoas. Pelo contrário, subsidiar com conteúdo relevante, com pessoas relevantes que se debruçam sobre o tema. A começar, doutor Stanilau, uma pergunta que eu te fiz aqui no off, com muita humildade, porque a gente não sabe de tudo, a gente tem uma vaga ideia, porque são muitas expressões, são alguns títulos, e às vezes nós não estamos familiarizados com todos. E eu queria que o senhor começasse esse bate-papo nosso aqui, explicando para a nossa audiência aqui, para os nossos pedráticos aqui, que eu costumo dizer que o pessoal que assiste o Pó de Pedra são os pedráticos, o que faz um procurador do trabalho? O procurador do trabalho,
ele pertence ao ramo especializado do Ministério Público que atua perante a Justiça do Trabalho. Nós temos aquela visão do Ministério Público como promotor de justiça, que ele é acusador no processo criminal, geralmente, até por conta dos filmes e novelas. Então imagine, por exemplo, um promotor de justiça numa vara civil, ou numa vara de família, ou numa vara de órfãos, sucessões, ou seja, não tem aquela atuação que nós vemos nos filmes. Nós fazemos o mesmo na Justiça do Trabalho. Nós podemos atuar perante as varas, ajuizando ações, ou emitindo pareceres também, e no tribunal nós fazemos, em regra, a emissão de pareceres naqueles processos que têm interesse social relevante. Agora, doutor Stanislau, incomum, em via de regra, quem estuda um pouco mais, né? Por exemplo, eu não sou formado em Direito, eu estudei Direito na faculdade que eu formei, né? E tinha lá Introdução ao Direito, eu me formei em Relações Internacionais, entendo um pouquinho, né? Não sei muito porque não estou praticando, não estou estudando diariamente. Mas a gente entende um pouquinho dessa coisa do direito internacional, a gente estudou para isso, né? Se formou para isso. Mas eu não aprofundei. Estudei o direito constitucional, os críticos dizem que o Brasil tem algumas vertentes do direito que elas são um pouco complicadas de entender. Por exemplo, né, se diz, eu não sei se isso é verdade, eu não estudei a fundo, que o Brasil é um dos poucos países, se não for o único do mundo, que tem uma justiça só para a área eleitoral, né? Justiça eleitoral. O TSE nosso parece que é um órgão que poucos países do mundo têm e gera uma vara ali, uma ordem de grandeza diferente. E a gente tem também no Brasil a Justiça do Trabalho, né? O senhor acredita que a gente tem uma vertente, uma área jurídica específica, uma área do direito específica para tratar das relações de trabalho no Brasil se justifica porque as nossas leis são complexas, ou porque nós temos carências que necessitam de ter uma função específica para olhar para essa área da nossa vida? As justiças especializadas, elas se justificam até mesmo pelo tamanho do país. É um país gigante com a população grande. Então, só por aí já justificaria a especialização dos ramos. Mas analisa que, por exemplo, na medicina tem médico que é especialista, ortopedista em joelho, em mão, em pé, em tornozelo. E a mesma coisa no direito. Então tem várias especialidades. O que acontece? Quando se especializa uma função, a produção é maior. A especialização permite um maior contato com os atores sociais, né, os agentes do direito, digamos assim, e ali resolver o conflito, porque uma das finalidades do direito é a paz social, é buscar a paz, é resolver os conflitos entre os cidadãos, entre as pessoas, né? Então, acho que justifica por isso a justiça especializada. Obviamente, em outros países, as organizações são diferentes, mas todos eles, ou quase todos eles, têm uma justiça do trabalho, ainda que não seja separada como a nossa, tem dentro da sua estrutura de órgão judiciário a justiça do trabalho e a justiça eleitoral. Às vezes, nos países menores, por exemplo, o Tribunal Constitucional, as Supremas Cortes, cuidam da parte eleitoral, pelo menos da parte da eleição do presidente da República, né? Não, sim, e eu comungo da mesma visão que, né, está posta. Eu acho que as instituições, elas são muito importantes. Alguns órgãos, algumas, sem querer entrar em crítica aqui, às vezes a população percebe uma ingerência, né? Uma gestão poderia se entregar mais do poder público, né? Por exemplo, vamos falar do nosso caso aqui, a Justiça do Trabalho. A gente percebe que hoje a gente tem uma consolidação das leis trabalhistas, que ela emana lá de 40 ou 45, né? 43. 43, né? Foi Vargas, né? Getúlio Vargas. E a gente percebe hoje, doutor Stanislau, que a sociedade tem mudado de uma maneira muito, muito crítica. Os hábitos, os costumes e a própria relação das pessoas com o trabalho vive numa realidade muito diferente do que se vivia em 1943. O senhor percebe que existe uma pressão natural da sociedade e da própria relação de trabalho que as pessoas estão desenvolvendo hoje para que hajam reformas e uma
reestruturação das leis ou não. Essas leis, esses valores conquistados, que a gente chama de direitos adquiridos, etc. e tal, eles são enraigados em nossa cultura e está tudo bem. Veja, assim, a sociedade, o direito, eles evoluem, né? Tanto um quanto o outro. O Código Penal é mais antigo do que a CLT. E está aí, né? E está aí em vigor. Ele foi atualizado. O Código Civil de 1916, ele perdeu vigência em 2002, ou seja, ele ficou 86 anos. A CLT fez 82 anos. Mas tanto o Código Civil de 1916, quanto o Código Penal, quanto a consolidação das leis do trabalho foram atualizados. Então o que acontece? Na vida acontece primeiro. Depois costuma ir para a jurisprudência e só depois ir para a legislação. Então os fatos da vida estão aí acontecendo. Nós temos hoje nós tivemos a algoritmização da economia, agora nós estamos com a inteligência artificial. São desafios para o julgador, para o legislador, para o cidadão em geral, para o trabalhador. Então há uma mudança do modo de exercer as profissões. Com a inteligência artificial vai ter uma mudança muito maior. No setor de pedra, por exemplo, sei lá, quer fazer uma obra de arte, né, a inteligência artificial emite, sei lá, algum escultor lá e faça, né, e vai fazer no computador ali, talvez vai interferir no trabalho do artesão, sem dúvida. Agora, há que ter uma regulação. Qual é o fundamento da justiça, assim, grosso modo falando? Seria um terceiro imparcial que vai julgar o conflito, que vai estabelecer a regra ali. O direito é uma ciência do dever ser. Ele estabelece padrões de conduta. Se nós nos portamos de acordo com aqueles padrões, teoricamente nós não teremos problema algum. Por exemplo, todos sabemos que a tolerância é zero ao dirigir, então não bebamos antes de dirigir. Se bebermos, não dirijamos. E aí, esse padrão de conduta, se eu, condutor, não bebo, eu não vou ter problema com a lei. A mesma coisa na relação trabalhista, na relação civil, penal. Então, assim, a necessidade de modernização sempre há. Porque a vida vem na frente. As coisas do mundo, né, os fatos da vida acontecem numa rapidez muito maior do que a legislação acompanha, do que a jurisprudência acompanha. Mas essas coisas vão sendo levadas ao judiciário e ao legislativo. Doutor, na qualidade... Não sei se ele atendia. Não, sim, está ótimo. Na verdade, é isso mesmo, a gente entender que precisa melhorar, né? E vocês estão lá para fazer cumprir, né? Eu gostei desse termo aí, a gente está sempre aprendendo. Eu costumo dizer aqui, doutor, que eu sou o cara que mais sou privilegiado aqui, porque eu acabo tendo contato com muitas pessoas, né? E vou aprendendo. E aí você falou que a justiça... alguma coisa assim, né? A arte do dever ser, né? O direito é a arte do dever ser. E nesse sentido, a gente sabe que o tempo inteiro as leis são demandadas, né? Você está lá para fazer, cumprir ou para poder interpelar por justiça, né? Quais são as demandas mais iminentes na qualidade de procurador do trabalho que surgem lá na função do senhor? Hoje nós temos, assim, nós no Ministério Público do Trabalho sempre tivemos uma grande preocupação com a vida, né? Então, assim, 70% dos nossos casos dizem respeito à saúde e segurança do trabalho. É a integridade física e mental do trabalhador, às vezes com risco de morte, né? Ou mesmo com a perda da vida. Acidentes do trabalho, como acidentes de trânsito, acontecem. Então essa é a nossa grande preocupação. Nós temos visto crescer bastante também as denúncias de assédio moral. E em uma menor escala assédio sexual, mas talvez por conta do momento atual que nós vivemos, né, que alguns casos, por exemplo, você vê que a pessoa não assediou. Na verdade, ele é só mal educado mesmo, né? É o jeito dele tratar todo mundo, né? Então, assim, tem isso. Mas é uma sociedade que divulga muita informação e, às vezes, a informação ela não é bem absorvida e chegam muitas denúncias que, às vezes, não dão em nada. A maioria dos casos que nós investigamos de assédio moral, por exemplo, são infundados. Mas tem um crescente nisso aí. Mas a nossa grande demanda mesmo é sobre saúde e segurança do trabalho. E
Dá para exemplificar alguns casos que chegam lá? Na verdade, e também a reboque dessa pergunta, quando o Ministério Público do Trabalho age, na maioria das vezes, advindo de processos de investigação ou advindos de recebendo denúncias? Nós podemos atuar, por exemplo, de ofício. Você aqui no seu podcast, por exemplo, pode divulgar algum fato que revele um indício, não necessariamente comprove, né, um indício de uma irregularidade trabalhista. Então eu posso, com base naquela sua entrevista, naquele seu programa, instaurar um inquérito civil para apurar se aquilo constitui um ilícito trabalhista ou não. A reportagem é a mesma coisa. Como também nós recebemos denúncias, tanto da Justiça do Trabalho, quanto do Ministério do Trabalho, quanto do cidadão, dos sindicatos, até mesmo dos empregadores. Alguns empregadores, ou o sindicato de empregadores, denunciam os outros sindicatos, o sindicato de empregados, por exemplo, com alguma prática ali que ele não concorda, e vice-versa, né? Então nós atuamos tanto por provocação quanto de ofício, podemos atuar de ofício. E aí existe uma prática, um modelamento constante de visitas que são feitas, de fiscalização, de vistoria nos ambientes? Não há. Isso aí depende do caso ali da demanda. Quem faz isso geralmente é o sindicato, né? O sindicato, em regra, ele está presente nos ambientes de trabalho, né? Ele conhece a categoria, o saber, né? o proceder daquela categoria. A fiscalização do trabalho também está lá, e o procurador do trabalho às vezes vai, às vezes não. Não há necessidade da sua presença. A prova documental, fotografia, filmagem, o mesmo depoimento testemunhal seria suficiente para a sua atuação. Mas pode ir? Pode fazer a vistoria no local? Pode. Agora, doutor Stanislau, a gente estava falando aqui, discorrendo sobre a evolução, né? A necessidade da legislação acompanhar a evolução dos tempos, né? Do comportamento da sociedade. Um deles que surgiu aí, início dos anos 2000, começou a se falar disso, e isso se intensificou e está em vigor até hoje, foi um negócio que se apelidou de pejotização, né? Isso dominou, né, o mercado e tem surtido efeito, tem facilitado a vida de muita gente, mas também tem levantado percalços nas relações trabalhistas. Como o Ministério do Trabalho se mobilizou para lidar com esse agente novo, com esse comportamento novo da sociedade em relação à forma de trabalho? Inclusive saiu uma reportagem recente da Tribuna dizendo que nas novas palavras da língua portuguesa, pejotização, né? Entrou, né? Que vem de PJ, pessoa jurídica. O que acontece? Digamos assim, na teoria clássica do direito do trabalho, para você ter o contrato de emprego, você precisa de alguns requisitos. Então, se tem lá a onerosidade, que é a contraprestação, né? O trabalho em troca de um pagamento, a subordinação, não há autonomia do trabalhador, de quem está fazendo o serviço, e outros requisitos, você configura a relação de trabalho. Então, quando você tem uma pessoa jurídica prestando um serviço, e ela tem autonomia, ela pode faltar, ela pode determinar seu horário, ela pode mandar alguém no seu lugar, está tudo ok. Mas quando ela obedece ordens, ela está ali subordinada tecnicamente e economicamente e hierarquicamente alguém que lhe dá ordem, ela perdeu a sua autonomia, ela deixou de ser uma pessoa jurídica de verdade e passou a ser um empregado. Então essa linha que é tênue. Porque no final das Podemos ter pessoas jurídicas hoje? Podemos, a reforma trabalhista permitiu, né? E o Supremo Tribunal Federal ampliou, né? Porque o entendimento, desculpa, né, eu te interrompi, o entendimento da Justiça do Trabalho anterior era que somente poderia terceirizar atividades meio, aquelas que não têm a ver com a finalidade empresarial. Boa. E aí, com a reforma trabalhista, passou-se a permitir, e com o aval do Supremo Tribunal Federal, a terceirização em qualquer atividade. Essa terceirização pode ser por uma empresa que vai colocar empregados lá a serviço do tomador, como pode ser uma pessoa jurídica individual, né? Um MEI, né? Um microempresário individual, uma empresa, um empreendimento de responsabilidade limitada
individual, né? Aquela que tem a sigla EIRELI. EIRELI. Né? Então, assim, empresa individual de responsabilidade limitada. Pode ser, não teria problema hoje de acordo com a legislação. Agora nós temos que ver a realidade. Sempre se diz no direito do trabalho, a teoria clássica é que é o contrato realidade. Não importa o nome, importa o que está acontecendo na prática. Então a pessoa às vezes pode ser até empregada, mas na verdade ela tem tanta autonomia que seria autônomo, né? É mais difícil, mas exatamente. Houve uma flexibilização, houve uma nova compreensão, porque no fim das contas, e outra coisa que o senhor falou que eu gostei, o senhor me lembra aí, eu peguei só o trechinho. Estamos aqui no ao vivo, galera. Ele vai falando, eu vou internalizando algumas coisas. A justiça e o direito, ele visa o bem comum, alguma coisa nesse sentido, né? O bem-estar coletivo e alguma coisa nessa linha. Muita gente acaba procurando o subterfúgio. Aonde entra o advogado, né? Nas brechas da lei, né? Ele vai entrando nas brechas da lei e nas brechas das oportunidades. Muita gente se aproveitou desse expediente da flexibilização, da permissão de fazer o contrato de pejotização para reduzir custos, porque o Brasil é falado, e eu na qualidade de empregador também e de empregado, a gente realmente sabe que é um custo pesado para o empreendedor. A gente é colocado na mesma prateleira, às vezes, o mega empreendedor do pequeno empreendedor, e o custo trabalhista, ele realmente não é que ele machuca, mas você não paga bem o funcionário, não se trata disso. Se trata das obrigações, dos deveres que estão postos. Deu para identificar alguma coisa nesse movimento? Foi feita alguma força-tarefa ou algum tipo de enfoque maior em entender em como essa pejotização se desenvolveu? Dá para identificar o cara que usa a brecha da lei para levar vantagem do cara que realmente está contratando um cara que é um terceirizado de fato? Dá. Na verdade, assim, só fazer se me permitir, talvez uma corrigenda ali, o advogado, ele atua na lei, né? O que atua na brecha da lei não é o bom advogado. O bom advogado é que faz cumprir a lei, exatamente, né? Uhum. Atua em favor da lei. Mas, assim, é possível. Essa tentativa de diminuir esse custo, que se diz que é elevado, e não estou discordando de que ele seja elevado, o custo trabalhista, ela é antiga, né? Teve cooperativas, no serviço público, organização social, organização, o CIP, ONG, né, ONG e tal, assim, sempre tentou. E, por fim, essa terceirização e a pejotização, que é a contratação do trabalhador individual como se fosse um empreendedor individual, sendo ou não empreendedor individual, né? Então, assim, hoje, por exemplo, não se vê mais médico empregado. São raríssimos os hospitais que têm médicos como empregados. Todos eles são pessoas jurídicas. Às vezes em sociedade, né? Às vezes em sociedade cooperativa e às vezes individual, mas cadastrado como pessoa jurídica. É uma tentativa de reduzir custo? Porque, por exemplo, para quem está recebendo, né, eu vou ser contratado por sua empresa como pessoa jurídica. O imposto de renda é bem menor do que se fosse pessoa física, conforme o nível da remuneração. Então, há uma redução de custo que beneficia todo mundo. Em contrapartida, o trabalhador, se ele não tiver aquela autonomia de que eu falei antes, ele não vai poder tirar férias, ele não vai poder ter um final de semana livre para sua família, ele não vai ter horário de trabalho. Então, são os riscos também. E, às vezes, quando configurada a fraude, o custo pode ser maior. Imagine um contrato de prestação de serviço com um PJ, né, uma pessoa jurídica, um trabalhador PJ que se acidenta e vai à Justiça do Trabalho ou mesmo à Justiça Civil e ganha uma indenização, por exemplo, né? Às vezes o custo vai ser maior. Então, tudo isso tem que ser sopesado pelo empregador. Há a possibilidade de reduzir o custo? Mas depende de legislação, né? Aí a atuação do Poder Legislativo para diminuir tributos, para facilitar, para desburocratizar, isso não está no alcance muito do Poder Judiciário e do Ministério Público, mas é possível. Agora tem um problema, doutor, que eu quero abordar aqui,
que eu acho que isso é uma dor de cabeça para quem pensa direito, para um cara como o senhor que trabalha com isso. A gente também, paralelo à pejotização, nós temos um outro movimento aí que está tirando o sono de muita gente, que é mais um fisiologismo aqui de palavra, aqui, neologismo, né? A uberização, né, do trabalho. Que são o quê? Uma plataforma inventou um sistema lá. O Uber é o clássico, né? Mas tem outras plataformas também. E ele oferece uma oportunidade de monetização daquela hora do cara. E aí vem o pessoal aí do executivo, né, da política que está posta aí no país hoje, e entende que isso é uma relação de trabalho. Como o senhor enxerga isso? É uma relação de trabalho, efetivamente. Há uma prestação de trabalho ali. A pessoa que, né, presta o trabalho. É chamado de uberização, exatamente, que é o grande exemplo, né? A Uber, ela revolucionou o modo de prestação de serviço de transporte no mundo, né? Antes você tinha táxis, aquelas grandes corporações, às vezes, de táxi, né? Monopóliozinho lá. Monopólio, principalmente no exterior. Aqui no Brasil, a concessão ou a permissão era do município, mas uma placa caríssima. Uma placa caríssima, que era transmitida por herança, né? E a Uber veio e quebrou esse sistema. E o modelo dela se expandiu. Hoje você pode contratar veterinário, academia de ginástica, músico, garçom, né? Fisioterapeuta, qualquer sorte de profissional, por meio de um sistema semelhante de intermediação de mão de obra. E se nós analisarmos assim comparativamente, o trabalhador plataformizado, algoritmizado, ele não é nem empregado nem autônomo. Ele é aquilo, ele se assemelha mais ao avulso. Exemplo do avulso, típico, clássico, é o portuário. O navio chega, ele requisita a mão de obra, tantos estivadores, tantos conferentes, tantos agentes de capatazia e tal. E a mesma coisa, né? É sob demanda. Então, na minha visão, assim, do ponto de vista da teoria, ele estaria mais para um trabalhador avulso, intermediado por um terceiro, que seria a plataforma, para prestar serviço a outro. Como acontece nos navios, né? Mas e aí, como é que faz? Uma parte aí da política aí, dos políticos, querem revestir esse cara de direitos trabalhistas. Como é que uma plataforma absolve isso? Na Europa e em alguns estados dos Estados Unidos já é considerado empregado, já se aplica a legislação trabalhista. Então, no aspecto contrário, principalmente se nós considerarmos a decisão da nossa Suprema Corte, nós estamos na contramão do entendimento que está surgindo no mundo, na Espanha, na França, na Europa de um modo geral. Então, eles têm considerado empregado por conta da relação assimétrica de grandeza, poder, né? de força, né? de suficiência ali para negociar, por exemplo. Porque o horário de trabalho, a oferta de trabalho, a remuneração são todas definidas pelo intermediador ali, Uber ou qualquer outra plataforma. Na verdade, o argumento da Uber, deixa eu explorar um pouquinho esse tema, porque ele é interessante, porque está no âmago daquilo que, né, que o órgão do senhor defende. A alegação das plataformas e até mesmo dos proprietários dos automóveis é que, na verdade, a plataforma diz o seguinte: gente, eu não sou empregador de ninguém, esse cara trabalha a hora que ele quer, ele ativa lá, se coloca disponível lá a hora que ele quiser, ele não tem obrigação nenhuma de cumprir nada. E outra coisa, eu simplesmente estou dando um meio de vida para esse cara, porque se esse cara não tivesse aqui, ele obteria renda de onde? Ele, na verdade, é apenas uma plataforma, é uma inteligência tecnológica que dá ferramenta para o cara trabalhar. E aí, na visão da operadora lá da plataforma, ela diz o seguinte: se o cara quer acessar o INSS, ele tira a guia dele lá com a renda que ele faz aqui, paga a guia dele e ele toca a vida dele. A única coisa que eu exijo dele é que ele tenha uma boa avaliação, que ele, né, seja educado com as pessoas, tenha um bom carro, o carro é dele, né, a manutenção é por conta dele, ele trabalha o dia que ele quer. De toda sorte, doutor, no fim das contas é algo complexo também, né? Sim. Porque é um pouco predatório, mas ao mesmo tempo também eu não consigo enxergar a viabilidade da empresa ser uma empregadora. Não tem ninguém, não tem uma relação
homem ali, é tudo via uma plataforma, você não, né? Quem quer ser o patrão? A quem você se reporta? Você não tem advertência de nada. Quem te avalia são os usuários, né? Isso é um elemento de complexidade naquilo que o senhor faz, né? Por isso que eu acho que se assemelha mais ao avulso do que ao empregado cara. autônomo, porque ele está na figura intermediária entre um e o outro. Agora, sim. Mas existe um caminho de pacificação? Dá para pacificar isso? Dá. Do jeito que está? Dá, por exemplo, como pegar o portuário avulso, por exemplo, a contribuição previdenciária é sobre a remuneração que ele vai receber. Então, assim, o pagador lá, o operador portuário, quando requisita o trabalhador portuário avulso, ele paga a remuneração, mas tem a retenção da contribuição previdenciária do INSS. Com o Uber ou qualquer outra plataforma é possível fazer isso. Então, você faz a corrida, R$20, vamos dizer que a alíquota seja 10%, você vai receber 18, não 20, porque 2 vão ser recolhidos para o INSS, por exemplo. Então é possível fazer um meio termo, depende da legislação que se vai regular. É óbvio, né? A modernidade, a evolução da sociedade, do mundo, do próprio direito, faz com que haja essas novas formas, porque a tecnologia veio aí para isso mesmo. A gente tem que se adaptar, né? Exato. Agora, doutor, em termos de evolução, nós vamos falar disso aqui, depois nós vamos para 6x1, né, Rolandinho? Nós vamos falar disso aqui em breve. Não vou falar disso agora. O Rolandinho fica me ajudando com as pautas ali, ele fica assobiando. Só que ele tem um microfone ali, eu já falei. Rolandinho, você é a voz sombra, aí você tá sem, né? Você tá sem o fone. Né? Stanislau? Pois não. Veja bem. Eu tenho uma cabeça de empregador, né? Porque tem funcionários e tal. Mas, ao mesmo tempo, também tenho a cabeça do empregado. Porque eu fui durante muitos anos empregado e ainda sou em algumas circunstâncias aí. E a gente, muitas vezes, quanto empregador, a gente tem até um certo receio de falar com tudo que tem a ver com direito trabalhista, não é verdade? Isso é um receio. É uma celeuma, é um medo, porque as pessoas, a gente sabe que se o cara quiser pegar alguma coisa, pega tudo e não tem para onde correr. Eu passei por uma situação, graças a Deus eu não tenho demanda trabalhista, nem grande, nem baixa, nem pequena, nem de lado. Pouquíssimas coisas que eu tive que enfrentar ao longo da vida, sempre fui muito correto com as minhas coisas. Mas a gente fica um pouco frustrado porque a menor força sempre tem voz. Mas dentro desse chacoalhar de coisas aí, eu vejo uma evolução que o direito trabalhista promoveu, que olhando, quando aconteceu, isso gerou muita especulação de que era um tiro no pé, que era um problema. E hoje eu vejo que foi uma decisão muito acertada. É eu que estou falando, é minha opinião pessoal. Que foi, por exemplo, quando se regularizou o trabalho da doméstica, né? Da secretária do lar, ou como queiram chamar aí, trabalhadora, da empregada doméstica, né? Quando se falou em dar direitos para a empregada doméstica, todo mundo coçou a cabeça, olhou para um lado, isso vai dar errado, ninguém vai querer trabalhar. E hoje, salvo engano, né, não me debrucei sobre os números, mas eu acredito que isso melhorou demais a relação do trabalho, porque nem o empregado precisa ficar refém do patrão e nem o patrão precisa ficar refém do funcionário. A gente tem empregado lá em casa e a gente paga os direitos trabalhistas e dá todos os direitos lá, garantia. A minha colaboradora lá está de férias nesse momento. É um transtorno para nós, mas está na lei e a gente tem que obedecer. Como que o senhor acha que foi a atuação do Ministério do Trabalho nessa construção aí de levar essa demanda para o legislativo? Nós tínhamos sempre a percepção que havia uma certa discriminação ali. A Constituição, ela elencou vários direitos trabalhistas, constitucionalizamos vários direitos trabalhistas, e no parágrafo assim, lá que falava do empregado doméstico, ele retirava alguns. Ele dizia, ao empregado doméstico cabe esse e aquele, não dava todos. Então havia uma certa discriminação. A motivação seria de que não exerce atividade econômica, né? Porque quando o empregado trabalha na sua empresa, ele está
Gerando... Colaborando para o lucro, colaborando para o empreendimento. Gerando Mas receita. na sua casa, não. Então, essa seria, digamos assim, a justificativa para não ter essa igualdade de direitos. Mas sempre achamos isso um pouco discriminatório, mas estava na Constituição, estava na lei. Tolerávamos. E aí, quando a legislação veio para mudar, foi um grande avanço do ponto de vista, não vou dizer nem do direito de trabalho, mas da humanidade, né? Do humanitário, né? Porque você iguala pessoas que estão trabalhando. Porque a empregada do seu lar, que está em férias hoje, ela contribui para que você possa estar aqui. Verdade. Você não precisa lavar a louça ou lavar o banheiro quando ela está lá. E é um peso que você tira das suas costas, cara. Porque é o seguinte, fulano torceu o pé. Porque ninguém pensa nisso, mas na hora que um funcionário torce um pé, meu irmão, isso te dá uma dor de cabeça. Quebrou. Hoje eu tomei café na padaria com a conhecida e ela ficou eu tomei sumida 3 meses. O que aconteceu? Eu caí, escorreguei dentro de casa e quebrei 3 partes do cotovelo. Estou fazendo cirurgia até hoje. E como é que faz isso, sabe? Como faz a tarefa doméstica. Né? Exato. Não, eu digo o seguinte, e a responsabilidade, que aí você acaba também desenvolvendo, muitos desenvolvem uma relação afetiva com aquela pessoa, aí aquilo tem um custo e tal. Hoje não, tem o INSS, a pessoa vai estar no INSS lá e aciona o INSS. Não tem aquela dependência econômica, exato, né? Imagina de você se envolver no problema, concorda comigo? Isso, nós estamos falando de adultos, né? Assim, que em idade produtiva, nós, por exemplo. Né? Embora eu seja bem mais velho que você, né? Só um pouquinho nós estamos em idade produtiva. Mas as crianças, por exemplo, elas têm uma relação de afeto com a babá, por exemplo. Da mesma forma, uma profissão, uma especialidade, digamos assim, do campo do serviço doméstico tem aumentado, que é cuidador de idoso. Né? É verdade. O idoso, ele gera a relação de afeto, porque está ali no dia a dia, no cuidado. Então tem uma relação muito mais próxima. Então a relação de trabalho doméstico realmente ela é diferenciada. Nós sempre fomos a favor dessa ampliação dos direitos ali. Pois é, aí quando surgiu, é nesse ponto que eu tô batendo na tecla aqui. Isso vai gerar um impacto econômico insuportável, ninguém vai ter empregado a mais. E no final das contas, alguns anos já se passaram, e está tudo certo. É tudo uma questão de cultura, né? No Brasil nós temos uma cultura de não cumprir regra e resistir a novas leis, né? As novas regras, né? Como o cinto de segurança. Quando era criança ninguém usava o cinto de segurança. Hoje todo mundo usa. Como beber e dirigir. Hoje ainda muita gente bebe e dirige, mas a maioria dos meus Mas a cultura mudou, né? A cultura mudou, isso não tem dúvida. Então nós vamos mudando a cultura à medida que a lei vai sendo implementada. Então isso vai mudando também. Hoje já sabe, se contratar um empregado doméstico tem que assinar a carteira, tem que pagar o fundo de garantia, tem que pagar o INSS. Então isso vai entrando na rotina. É custo, mas assim... Corta na pizza do final de semana. Exato, é a questão de além de dar dignidade, você igualar, você tira alguns riscos seus. Como você mesmo disse, se acidenta, por exemplo, tem o INSS para pagar o auxílio. É porque o problema é quando dá BO, meu irmão. Quando tá tudo certo, tá tudo bem. Né? Quando tá tudo certo, meu amigo, vem cá, vou te dar uma roupinha lá que tá parada. Adoeceu, ganhou neném, vai pro INSS, a Previdência faz a cobertura. Pronto, ali. Faz a cobertura Não tem aquela dependência econômica, né? Do patrão ali. Agora, doutor Stanislau, pois não. Um tema que há muito tempo não se falava nele, pelo menos na grande mídia, né? Não se repercutia isso, muito embora a gente sabe que casos pontuais existem o tempo inteiro, são deflagrados no Brasil. Mas, recentemente, nós tivemos uma denúncia de graves proporções de que uma empresa chinesa se instalou aqui no Brasil, né? Uma empresa chinesa. Eu não estou aqui acusando ninguém, nem criticando ninguém, eu estou discorrendo sobre fatos. Se veiculou na grande mídia com a grande empresa, estava atuando no Brasil com empregados em regime de escravidão, né? Assemelhados à escravidão ou de escravidão, né? Muito tempo que a gente não ouvia falar, a gente ouvia falar muito disso alguns anos atrás, nos anos 80, nos anos 90, quando tinha aí as grandes lavouras de cana-de-açúcar, aí você ia lá investigar lá, o Ministério Público chegava lá, investigava e encontrava lá pessoal morando em condições desumanas, né? Encarcerados e todo tipo de dependência, tinha uma atitude lá muito predatória, né? O cara dava comida e mandava o cara assinar a cadernetinha e estava sempre devendo, você mantinha aquele cara prisioneiro ali.
E agora, aí depois, outros casos também, quando vieram esses vários imigrantes aí da Venezuela para cá, da Bolívia, né, do Haiti, o Brasil foi recebendo essas pessoas, infelizmente caíram na mão desses covardes aí, de homens covardes que escravizam pessoas. O escravizagismo moderno, né? O escravismo moderno. E aí veio esse caso à tona aí e a gente, mais uma vez, se deparou com esse fantasma aí, né? Dessa prática tão desumana que a gente já extirpou da nossa comunidade, mas de vez em quando ela aparece. Como o Ministério Público do Trabalho atua contra essas práticas? Esse caso especificamente eu só vi as manchetes assim, de uma outra reportagem, eu não acompanhei de perto, né? Mas o Ministério Público do Trabalho, nesse caso, é um dos que geralmente ele vai ao local ver a condição. Porque o trabalho escravo contemporâneo, moderno, ele se dá por configuração de várias práticas. Por exemplo, esse da servidão por dívida, a pessoa fica presa entre aspas, porque não consegue sair porque ela tem uma dívida para pagar. Aquela que tem a vigilância ostensiva, com arma ou com gradil, com grades, né, que isso também configura. O excesso de trabalho, que ele trabalha além das forças do empregado, também configura. E vão pegar a cultura da cana, né, só para exemplificar, né, cortar a cana no sol escaldante por 12, 14 horas por dia. Isso configura também. Então, o excesso de jornada, o excesso de trabalho, então configura... O senhor já participou de alguma empreitada dessa aí, de lá? Várias. Como é que fala? Romper um cativeiro? Tem algum caso que o senhor pode contar para nós? O povo gosta de história, doutor. Assim, não, sem expor ninguém, mas um caso que você deparou. Recém-ingresso no Ministério Público do Trabalho, aqui no Espírito Santo, por exemplo, numa pequena propriedade cafeeira, né, de cafeicultura, por exemplo, havia trabalhadores que dormiam no galinheiro, né? O galinheiro foi esvaziado, jogado criolina no galinheiro e tinha até uma criança de 5, 6 anos, duas crianças na verdade, uma de 5, outra acho que devia ter uns 8 anos, que acompanhava a mãe ali, não tinha como. E trabalhavam? Possivelmente sim, né? Essa é a próxima pergunta que eu te fazer. Tirando um pouco de café ali do pé, mas não tanto quanto um adulto, né? E então, as punições são severas para quem faz isso, Só tem que ser. Configura crime, né? Assim, mas aí crime já é outra justiça, né? Já é a justiça estadual ou federal, conforme a proporção. Então, nós não acompanhamos muito o processo penal, né? Mas configura até crime essa prática. Está no artigo 149 do Código Penal. Tem lá a configuração do trabalho escravo lá. A denúncia costuma chegar para onde? Para a polícia, em primeiro lugar, ou chega direto para o Ministério? Ela chega para o Ministério Público do Trabalho, ela chega para o Ministério do Trabalho, ela chega para a polícia, para a promotoria de justiça, para a delegacia de polícia, para a Comissão Pastoral da Terra. Onde não tem Comissão Pastoral da Terra, nas igrejas, tanto católica quanto protestantes, isso chega, né, ao defensor público às vezes. E aí hoje está estabelecido um fluxo. Esse fluxo é coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Então, assim, se eu receber a denúncia, eu comunico ao Ministério do Trabalho e Emprego e, se houver necessidade, eu organizo a operação lá naquele local para... Se os elementos ali indicam que há realmente trabalho escravo, é feita a operação com a participação da polícia, Defensoria Pública, o Ministério Público Federal, que faz a persecução criminal se houver realmente trabalho escravo, Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho. Então, assim, é uma equipe grande que vai ao local. Porque tem que ter todas as evidências, provas, tem que ter o flagrante, tem que estar tudo muito bem apanhado, porque se não pegar, é fácil do cara descaracterizar o negócio, né? Há muitos anos aqui no estado também, deve ter uns 20 anos. O cara não tem carteira de trabalho. Não tem. O cara não tem nem documento, às vezes é um indigente, né? Bota o cara lá e fica lá preso naquela situação. Às vezes usuário de droga, né? Com fornecimento de droga ou de álcool, né? O alcoólico. Há um caso, há uns 20 anos, por exemplo, um copo descartável desse, o empreiteiro ali, não o dono da propriedade, cobrava R$1. Hoje já é caro R$1 um copo desse, né? Descartável. Mas há 20 anos era muito mais. Então a dívida só aumenta, né? Eu tô rindo aqui, mas com respeito. Não. Porque teve um caso que deflagrou aí. Eu lembrando aqui, eu tô conversando sobre o tema, vou lembrando das coisas, né? Tô a reportagem de um cara que era mantido em cativeiro e era
escravo sexual do caboclo lá. Isso acontece também. Pode né? acontecer. Há tráfico de gente, né? Não é tráfico sexual, digamos assim, para prostituição. Tanto de mulheres quanto de homens, ou isso, pessoas travestis. E ilegalidade aí com escravo, trabalho infantil. Acontece? Também. Isso tudo, né, tanto o trabalho escravo contemporâneo quanto o trabalho de criança, está muito próximo de nós. Né? É diferente de você educar seu filho, arrumar o quarto, ajudar a recolher o prato da mesa, a colocar a mesa, é diferente. O que não pode é a exploração, digamos assim, lucrativa do trabalho da criança, né? Nem pelos pais. Né? Quer dizer, a agricultura familiar, que é o da nossa região aqui, eu não falei, mas eu sou municifeirense de nascimento, né? Então aqui é economia familiar, né? Então, meus primos, por exemplo, trabalham desde criança na roça. Então isso é possível, né? Porque está ali na relação familiar. Agora não pode acabar com a infância da criança, porque prejudica o seu desenvolvimento. Ela não vai crescer o suficiente, ela não vai desenvolver mentalmente o suficiente, ela não vai ter condição de estudar. Esse trabalho não é permitido em hipótese nenhuma. E aí, né, há muitos anos falavam assim, mas Sandy Júnior, né, porque começaram a cantar pequenininho. Né? O trabalho artístico é uma exceção, que muitas vezes o judiciário permite. Tem todo um procedimento também hoje, né? De autorização. Hoje está muito mais... Antes também tinha, só não era tão divulgado, mas assim, porque ali digamos assim, é um outro tipo de atividade que... Envolve até lazer, né? Porque aquela criança faz aquilo como se estivesse um brincando. Prazer, né? Um prazer. Lúdico, né? Lúdico. Brinca. Então assim, o trabalho artístico muitas vezes é permitido. Agora, tem que ter medida, porque não pode acabar com a infância da criança. Eu lembro que o SBT... tinha lá o programa Bom Dia e Companhia. Isso eu estou falando que é da cultura popular, todo mundo sabe disso. Era a Eliana, era o pessoal que ele competia com a Xuxa, né? Aí teve uma época, até essa menina que é muito famosa aí, Maísa, ela começou bem criancinha lá. Depois, com o passar do tempo, o SBT botou até a filha, uma das filhas do Silvio Santos para apresentar o Bom Dia e Companhia, porque o Ministério do Trabalho tinha colocado condições lá que ela não podia mais e tal. Pode trabalhar, mas tem certos ritos lá que não podem mais ser todo dia. Tem uma série de coisas que acontecem. E aí, por exemplo, nós temos nós, o Ministério do Trabalho, tem uma colega que se dedica a esse projeto, por exemplo, que é coordenado pelo Ministério do Trabalho também, Ministério do Trabalho e Emprego, que é a Feira Livre de Trabalho Infantil. Então, na Grande Vitória, são feitos mutirões nas feiras livres. Então, uma grande feira lá, por exemplo, de Jardim da Penha, quase não se vê mais criança. E tinha muita criança. Tinha muita criança. O pai levava a criança lá, ficava lá ajudando a atender. Atender e empurrando o carrinho com a compra, né? Os menores. Bem pesado, né? Então, moleque assim, de 14 anos, 13 anos. Hoje você vê, às vezes menos, tá? Às vezes 8, 9, 10 anos. Hoje não se vê mais criança, vai se ver por exceção, porque o que foi feito ali foi encaminhado, aqueles que tinham idade legal foram encaminhados para aprendizagem. Então, algumas empresas contrataram não aprendiz. Exatamente, contrataram aqueles adolescentes para trabalhar, para cumprir sua cota social. E aqueles que não tinham idade legal foram direcionados a outras atividades. Atividades que permitissem o desenvolvimento da infância, o desenvolvimento pleno da infância. Doutor, lembra aí, puxa na memória, tenta compartilhar com a gente aqui algum caso que o senhor trabalhou ou que o senhor tem conhecimento, né? Não diretamente, mas indiretamente do seu setor lá, da sua vara lá, da sua procuradoria regional, algum caso que vale a pena a gente contar aqui de uma atuação contundente do seu pessoal lá, que, poxa, foi legal, foi um marco, poxa, esse aqui eu me orgulhei de ter feito parte ou de estar na mesma colegiada dessa turma aqui. Tem algum que você me lembre assim, alguma coisa mais contundente que o trabalho de vocês ajudou a dar um fim a um trabalho, a uma questão polêmica? Olha, ou curiosa, ou inusitada, enfim. Assim, o que fez valer minha carreira, eu vou lhe dizer assim, né? Há muitos anos eu ajudei uma ação contra uma empresa de construção civil que tinha morrido um trabalhador na obra. Pediu uma indenização para a sociedade, né? E essa indenização ela vai para o fundo, ou o Fundo de Amparo do Trabalhador, ou o Fundo de Direitos Difusos, ou o Fundo de Infância e Adolescência. E o advogado da empresa propôs fazer um acordo. E nesse acordo,
lógico, diminuiu, né? Nós fizemos um acordo, o pedido era muito dinheiro, né? Era assim, uma indenização grande, nós fizemos um acordo com a redução do valor e levar a aprendizagem para dentro das unidades de internação de menores, aqueles menores em cumprimento de medidas socioeducativas, ou seja, aqueles menores em conflito com a lei, como se diz, né? Em linguagem popular, menores infratores, né? E aí foi levado um curso de aprendizagem de eletricidade para dentro das unidades de menor. Acho que foram 9 turmas ou 16 turmas, nem me recordo, tem tantos anos isso. E há uns 2 anos eu fui numa das aulas inaugurais desse projeto que essa mesma colega da Feira Livre de Trabalho Infantil levou para as unidades, que é de aprendizagem, que agora os menores são contratados efetivamente por empresas. Aqui em Cachoeiro tem também, é Unisa aqui, Unip, não sei. E a diretora administrativa do IAS falou assim: doutor, um daqueles alunos daquele curso lá que o senhor levou de eletricidade veio aqui agradecer porque ele vive daquilo. Aí eu falei assim: já valeu minha carreira, né? Eu já tirei um menor do crime, né? Então assim, inusitado, característico, deve ter vários casos, mas eu assim, vai lembrando, né? Não me recordo aqui, mas assim, de gratificação esse eu vou te contar uma, te emocionou. Fez valer a minha carreira, foi isso aí. Eu vou te contar, você me permite? Você me permite, ouvinte aí? Eu vou pegar o seu gancho que você me fez lembrar, que eu fico até emocionado. Durante a minha estada na faculdade, né, lá na UVV, isso aí, isso foi 2002, 2003, por aí, foi um grupo lá apresentar um projeto lá na UVV, chamado Junior Activement. Já ouviu falar desse projeto? Já ouvi falar. Pois é. É uma ONG internacional que ela faz parceria com grandes empresas, né? E ela ensina empreendedorismo para jovens, né, na escola. Aí elas fazem a parceria com a escola. Eu não sei como é que está esse projeto hoje. Tentei até trazer aqui para Cachoeiro, mas na época eu cheguei a ensaiar alguma coisa, mas não conseguimos. E aí eu era aluno, né, da UVV, falei, pô, legal isso aí, eu vou lá ajudar. E fui como voluntário. Aí eles fazem a parceria, a Junior Active tem todo um projeto ensinando empreendedorismo para crianças e adolescentes, que é uma matéria que é uma pena a gente não ter no ensino fundamental, né? Que é para ensinar o jovem, a criança ou adolescente a lidar com dinheiro, a lidar com finanças, a projetar a vida e a carreira, enfim. E aí fui como voluntário e ministrei o curso, tem todo um material didático, lá a gente passa por um treinamento, e a gente dá aula em parceria com a escola no horário regular mesmo, né? Algumas disciplinas dispõem, né, a matéria nossa e a gente ocupa o lugar do professor e eu entro lá como um professor e tal. Fiz o projeto como voluntário, eles gostaram tanto de mim que me convidaram, esqueci o nome do pessoal lá, fiz alguns amigos, aí me contrataram, porque eles precisavam de uma pessoa mais comprometida para aplicar os módulos. E aí eu me lembro que nessa mesma pegada aí, eu comecei a dar aula lá no SESI, essa aluna é do SESI, e dei o programa lá, sempre tive uma boa relação com os alunos, né, com as crianças, com os adolescentes, sempre gostei disso. E aí, cara, no final, uma criança me pediu para falar comigo, no meio da sala assim, e ensina a criança a empreender, né? Aí ela levou um potinho desses de plástico, né, tipo Tupperware, né, uma bacia assim. Professor, eu queria mostrar para o senhor. Aí tirou como é que fala, gente? Avental. Um avental, obrigado. Tirou um avental com o nomezinho e levou um cachorro quente para eu provar. Que a partir daquela aula lá, ela queria montar um cachorro quente. A gente faz as empresas júnior também, durante muito tempo foi sucesso lá em Vitória, né? Que aí o pessoal fazia empresa júnior, a gente ensinava as crianças a montar uma empresa júnior. E aí ela falou, professor, eu e minha mãe, vamos empreender agora em ter um carrinho de cachorro-quente para a gente vender lá na rua. Lá. Aí ela me deu um abraço, me deu aquilo, agradeceu. São coisas que marcam a gente, né? Exatamente. Quando a gente influencia os menores, principalmente, né? As crianças, né? Os jovens e adolescentes. Pois é, quando eu lecionava, eu falava para os alunos, né? A missão do jurista é mudar o mundo para melhor, né? Na verdade, de todo profissional, você no seu podcast aqui, ou nas suas outras atividades empresariais, é mudar o mundo para melhor. Eu te pergunto, doutor, com toda essa honestidade, se você tiver outro, você me fala. Qual podcast hoje no Estado do Espírito Santo
que dá espaço para a gente tratar desse tema tão importante, tão necessário. São poucos, né? Se tiver, talvez só a gente, né? Não porque a gente é melhor do que ninguém, e eu até estimulo a outros veículos, a outros podcasts, a outras editoriais aí de revista, de jornais, a darem informação. Se a gente começa pela informação, né? Fazendo isso, você já cumpre seu papel no mundo, não é né? verdade? Quer mudar o mundo para melhor, A né? gente falta escrever o livro aí, né? Mas eu já plantei uma árvorezinha já, tá tudo aí, né, no script. Tá tudo no esquema, né? Mas é isso, é mudar o mundo para melhor, transformar o mundo melhor, né? Não há profissão mais bonita que a de jardineiro, né? Olha, o jardineiro muda, embeleza o mundo, né? É verdade. Então, assim, nós podemos fazer tudo, mas o que fizer é fazer bem feito, né? Nós já estamos encaminhando para o final, doutor, e eu vou chegar no tema principal do bate-papo aqui, mas antes eu queria falar um pouquinho sobre nossas empresas parceiras. Você me ajuda um pouquinho, Orlandinho? Esse programa aqui, ele é feito em parceria com empresas que acreditam nesse projeto, que acreditam nesse assunto, nesse tema, nessa abordagem. Todas essas empresas, como essa que eu estou vestindo a camisa aqui, nossa querida Dalpan, todas são importantes para nós e nos ajudam a levar esse conteúdo, essa matéria para frente. Né? Não tem problema não. Olha só, Envelope Mais, a Envelope é uma empresa pioneira no segmento de envelopamento de blocos. Né? O senhor sabe o que é o envelopamento de bloco, doutor? É uma prática, é um sistema tecnológico que a tecnologia desenvolveu que permite aqueles blocos de materiais mais fragmentados, que tem maior incidência subir num caminhão e quebrar, desmanchar, ou no transporte ou na produção, eles recebem um envelopamento com uma manta, né, em fibra de vidro, com uma técnica diferente de a vácuo, mais uma resina própria, e ele envelopa o bloco, por isso que o nome é envelopamento. Ele faz toda a proteção do bloco para que esse bloco tenha condição de chegar aqui na produção, né, no tiar, e esse bloco não desfarelar. Essa tecnologia permitiu que muitos materiais modernos e novos pudessem ser explorados economicamente, porque antes a gente não tinha essa tecnologia, então era inviável produzir. Preciso conhecê-la, muito interessante. Porque sem essa tecnologia, os blocos eles esfarelavam, porque é a característica do material. Do mineral, né? E aí, com essa tecnologia, esse bloco é possível chegar no pátio, chegar íntegro, né, para que ele seja produzido e comercializado. Então a Envelope Mais é uma empresa pioneira nesse segmento, é uma empresa altamente qualificada e pronta para te atender. Você que é minerador, você que é produtor, você é bem-vindo a conhecer a Envelope Mais.